mudar de assunto, vamos dar sequência aqui ao nosso programa. Você sabe o que é síndrome do túnel do carpo? Estou recebendo aqui no estúdio o ortopedista Glauber Novaes, que vai esclarecer as dúvidas sobre esse tema. Primeiramente, muito bom dia para o senhor, doutor Glauber. Seja bem-vindo aqui ao Manhã da Gente. Prazer estar aqui podendo promover saúde. Eu tenho certeza que quando a gente fala síndrome do túnel do carpo, muita gente diz assim, ai meu Deus, o que é isso? Mas quando o doutor começar a falar, as pessoas vão se identificar, porque é bem fácil de ter, né, essa síndrome, né, doutor? Isso, Joana. Os dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão apontam que de 1 a 5% da população brasileira tem pelo menos um quadro leve de síndrome do túnel do carpo. Nossa, é bem significativo, né? Muito. Então você que está em casa agora, a gente vai passar, fique atento, a gente vai passar algumas instruções para saber se você tem esses sintomas, para se tiver os sintomas, procurar ajuda. Tá certo, bora lá. Vamos começar então. O que é a síndrome do túnel do carpo? A síndrome do túnel do carpo, Joana, é no punho, a gente tem uma estrutura que é em forma de um túnel. Formada pelo assoalho dos ossos do punho e um ligamento. Dentro desse túnel passam 8 tendões e um nervo. Os tendões, tranquilo, o problema é o nervo, que é o nervo mediano. Esse nervo ele vai inervar desse dedo aqui, do dedo anelar, da metade dele para o polegar. Então, quando aquele túnel ele está muito apertado, as estruturas estão muito comprimidas, apertadas, apertam o nervo também. Apertando o nervo é muito sensível, diferente do tendão, de um osso, de um músculo. O nervo é muito sensível a compressões. Quando se comprime esse nervo dentro desse túnel, dá os sintomas chamados síndrome do túnel do carpo. E aí eu tenho certeza que depois dessa explicação, muita gente que está em casa já vai começar a olhar para o punho de uma forma diferente. E os sintomas, doutor? Quais são os sintomas? Os principais sintomas, quando começa de maneira mais leve, é a famosa dormência na mão. Dormência, e aí quando vai evoluindo, essa dormência ela pode levar a perder a força. Então, se você está com a dormência, principalmente do dedo anelar, da metade até o polegar, e começa a perder um pouco mais de força, vai pegar um objeto, o objeto começa a não ter aquela firmeza. Então, isso pode ser sim síndrome do túnel do carpo. Tem uma população que ela é mais comum. Por exemplo, mulheres, as mulheres sempre estão entre, e aí tem entre o público mais afetado, né? E ainda tem um agravante, que é mulher e na gravidez. A gravidez também por conta do excesso de líquido, né, que a gente tem na gravidez, do edema, do excesso de volemia, que é o aumento do volume do sangue, acaba comprimindo também bastante a região. Pessoas obesas, e aí quem trabalha também muito com trabalhos manuais, acaba tendo uma maior predisposição a ter síndrome do túnel do carpo. O senhor falou sobre quem trabalha com trabalhos manuais, né? Aqueles movimentos repetitivos podem causar essa doença? A ciência ela não chega a chancelar mesmo que tem uma causa direta. Porém, a gente nota no consultório que existe muita associação entre aquelas pessoas que trabalham mais utilizando a mão do que quem não trabalha. E aí o senhor falou da dormência, né? Na ponta dos dedos. São dedos específicos, não é isso? São dedos específicos. Não são todos os dedos? Não. Quais são os dedos, então? Porque, ó, do dedo anelar, você colocando a palma da mão aqui para cima, do dedo anelar, da metade dele até o dedo polegar. Então vai ficar de fora só o mindinho. Isso. Né? Então, de maneira mais específica, se você sentir dormência mais propriamente no indicador, que é o ponto que chama mais atenção, que está bem no centro, então ele já leva mais a crer que seja uma síndrome do túnel do carpo, que comprime o nervo mediano que passa aqui. Se você tem dormência nesse dedo aqui, no dedo mindinho aqui, popularmente chamando, você deve ter uma compressão ou alguma alteração no nervo ulnar, que aí já é outra síndrome compressiva, que pode ser aqui no punho ou pode ser no cotovelo. Existe um grau mais elevado da doença, inicial? Existem o grau leve, moderado e grave. Como eu falei, o mais leve sente pequenas dormências, pequenos incômodos, o mais avançado até ter perda de força e a musculatura
dessa região aqui, da região hipotenar, da região aqui do polegar, essa musculatura aqui, ela pode começar a atrofiar. Então, se você compara uma mão com a outra, a mão que você tem sintoma, se essa musculatura aqui também estiver bem atrofiada, pode ser um sinal de quadro avançado de síndrome do túnel do carpo. Aí pode perder o movimento? Pode, o nervo ele é bem sensível, então a gente precisa cuidar o quanto antes. Por isso é que momentos como esse, de levar informação, eles são importantes para a população identificar esses sintomas logo de maneira precoce. Outra coisa que você pode fazer, que aí dá para você fazer em casa, lógico que a gente está aqui incentivando a você sempre procurar um profissional adequado para que você tenha um diagnóstico assertivo. Mas se você está em casa e você está sentindo um pouquinho esse sintoma, porque pode se confundir também, Joana, como alterações vasculares, pode dar dormência na mão de maneira inespecífica, alterações na cervical, pode dar dormência na mão de maneira inespecífica. Então, a gente precisa ter um diagnóstico assertivo antes de tentar tratar de maneira aleatória. Aquele eu acho, né? Pode ser, né? Às vezes a gente, quando tem alguma dormência, liga logo à questão circulatória, né? Acha que está com algum problema na circulação. Mas aí pode ser túnel do carpo, né, doutor? Aí, se a pessoa identificou a dormência, né? Tem aquela que é até mais forte. Como faz esse exame para realmente saber se está com essa síndrome? O primeiro que se deve fazer é um exame clínico bem feito. Uma avaliação mesmo, o médico avaliar o paciente. Mas você que está em casa aí, você pode fazer um teste simples. Por exemplo, se você faz esse movimento aqui, dando pequenas pancadinhas na região do túnel, se essa região que você está dando essa pancadinha aqui... Eu estou fazendo aqui o meu. Está sensível, sentindo um pequeno choque, pode ser indicativo do túnel do carpo, que é aquele nervo ali. É um choque, né? Que dá. No meu não está não, graças a Deus. Você que está em casa aí, aqui, ó. Cinegrafista pode fazer, que se tiver sensível, outro teste também que você pode fazer, o teste de Fallen, você coloca as mãos nesse sentido, comprimindo, fechando aqui, e aí conta 1 minuto. Se dentro desse minuto a mão começar a ficar dormente, formigando, também é um indicativo que você tem síndrome do túnel do carpo. Estou tentando 1 minuto. E aí você que está em casa, você pode fazer para saber se tem algum indicativo. Mas o ideal é você fazer o exame, e aí no exame o médico vai fazer todos esses testes e mais alguns que são mais complexos. E aí ele pode fazer uma ultrassonografia, que é uma ferramenta muito eficiente, que na hora a gente já faz ali, já vê a espessura do nervo. Se aquele nervo está muito alargado, além do normal, é um indicativo também. Mas pode ser feito também um teste chamado eletroneuromiografia. Mais o que é isso? Ainda, né? Ele coloca umas agulhinhas e coloca um impulso elétrico para testar se aquele nervo está funcionando da maneira adequada ou não. E aí, diagnosticado, qual o tratamento? E aí, existe um mito muito grande que o síndrome do túnel do carpo é exclusivamente cirúrgico. Mas não. O túnel do carpo, na grande maioria das vezes, o tratamento é conservador. O que é o tratamento conservador? É que não precisa de cirurgia. Então, você pode tratar de maneira medicamentosa e com fisioterapia. Sempre apoiado com a fisioterapia. E aí demora quanto tempo, mais ou menos, Glauber? A gente precisa também eliminar a causa. Por exemplo, se a gente dorme de um jeito que aumenta a compressão daquele túnel ali, ou se tem um aumento de volemia muito líquido, ou se tem edema, a gente precisa tratar a lesão e tentar eliminar a causa. Ou se tem uma sensibilidade por conta de uma hérnia cervical, a gente precisa abordar isso também. A fisioterapia faz muito bem isso. Caso falhe o tratamento conservador, a gente também não precisa ir direto para a cirurgia. A gente tem tratamentos minimamente invasivos, através de liberação desse nervo, olha no ultrassom, vem com agulha e faz um negócio chamado hidrossecção do nervo, que a gente infiltra, libera esse nervo ali para deixar ele mais soltinho, sem aquelas fibroses, sem aquelas aderências, que também melhora bastante, e fisioterapia. Caso falhe tudo, é que você deve partir para um tratamento cirúrgico, que é abrir o ligamento, que está até passando aqui na tela, esse ligamento que passa aqui em cima do túnel, você vem cirurgicamente e abre esse ligamento para ampliar o espaço dentro do túnel. Tem jeito, né? Tem jeito, dá para melhorar. Agora, doutor, se a dona de casa, né, que está assistindo a gente, ela de repente está com esses sintomas,
ela vai sentir dificuldade em desempenhar aquelas funções do dia a dia, como lavar louça, lavar roupa, enfim, cozinhar? Vai porque tem duas coisas. Além dela poder perder a força, causa muita irritação. Então, você tem um sintoma ali que está 24 horas do dia tirando a sua paz, lhe perturbando, você vai perdendo a paciência, causa estresse. Às vezes dói bastante à noite, no final do dia, então é perto da hora que você está indo dormir, começa a doer, a arder, e aí você não consegue dormir direito, dá irritação, ansiedade. Então isso acaba trazendo uma série de outros prejuízos para a saúde da gente. E se a pessoa ainda não tem o conhecimento, né, ainda tem a questão daquelas outras pessoas que vão dizer, isso é besteira, né, minimiza o seu problema, a sua dor. Isso, a dor, ela é individual. Cada um sente uma dor diferente. Então, nunca a gente pode comparar a dor de um com a dor do outro. O mesmo estímulo, ele pode ser representado de maneiras diferentes. Por exemplo, comigo e com você. A dor, ela envolve muita coisa. Então, nunca acredite numa pessoa que não está sentindo aquela dor que você está sentindo. Se você se sente incomodado, se você sente que está prejudicando a sua função ali, está tirando a sua paz, busca um tratamento e principalmente no início. É muito mais fácil, gente, tratar logo uma patologia no início do que quando ela começa a prejudicar outras funções no organismo da gente. Quem passou pela cirurgia, doutor, vai voltar a ter uma vida normal ou vai ficar com alguma sequela? Sequela não fica. É muito difícil chegar a um ponto de ficar com uma sequela muito forte. Porém, Joana, existe um mito também que fez a cirurgia, acabou o sintoma, está resolvido. Não é bem assim. Quando chega ao ponto de se fazer uma cirurgia, muitas vezes esse nervo ele vem sofrendo por muito tempo. Então, quando a gente faz a cirurgia, a gente descomprime o túnel, né? Aumenta o espaço para o nervo ficar mais folgado. Só que se o nervo já estiver machucado, ele demora muito a voltar a seu estado natural. E aí também precisa de tratamento com medicamentos, com fisioterapia. Então, aquelas pessoas que chegam e dizem, não, doutor, quero operar logo, fazer a cirurgia para me livrar, que eu odeio fisioterapia, não quero tomar remédio, essas pessoas estarão enganadas, porque fazendo a cirurgia, aí é que tem que ter um cuidado redobrado para evitar complicações dessa cirurgia. Uma das complicações, além da infecção, é a fibrose que fica naquela região. Então, você precisa de um cuidado muito específico para evitar complicações também na cirurgia. Agora, doutor, quais as recomendações para aquela pessoa que de repente fez os testes aqui, já percebeu ali que tem alguma coisa errada? O que é que essa pessoa tem que fazer? Tem que imediatamente procurar um médico, um alongamento, uma massagem, enfim. O que é que o senhor diz para essa pessoa que está com os sintomas? Se você está com sintomas agora, o ideal é sempre ter um diagnóstico assertivo. Sempre procurar para a gente especificar. É mesmo o túnel do carpo? É outra patologia? É uma obstrução de alguma artéria, de alguma veia? Às vezes é causas psicossomáticas, às vezes é só ansiedade. A gente precisa de um diagnóstico assertivo, porque a partir daí o tratamento vai ser de maneira correta. Mas se você está sentindo, você pode sim fazer alongamentos, descompressões, fazer compressa naquela região ali para evitar que fique com edemas. Então você pode buscar algum método que leve a ter conforto naquela região, mas sempre buscando um diagnóstico. Tá, ok, perfeito, né? Ter qualidade de vida que é o mais importante. Já quero agradecer a participação do Dr. Glauber aqui conosco. Muito obrigada, viu? Foi maravilhoso. Eu mesmo não conhecia e agora estou conhecendo com mais informação. Muito obrigada, até a próxima. Obrigado, Joana. Obrigado ao espaço. É sempre um prazer poder estar promovendo e falando um pouquinho sobre saúde. É isso aí, viu, minha gente? Tá vendo que importante, né? Síndrome do túnel do carpo. Eu nunca tinha ouvido falar, fui pesquisar, claro, né, para ficar a par do assunto e recebi muita informação. Então você já faz aí, ó, o teste, tá certo? Vê se tem alguma coisa errada e se tiver, corre atrás do tratamento. Como o doutor disse, é importante ser descoberto aí no início, tá certo? Para você ter chance de cura, de ficar bem, tá certo? E agora vamos mudar de assunto.